Caro irmão e irmã, sejam bem-vindos novamente. Esse assunto ainda é conhecido por poucos e muitos que talvez o conheça, não compreendeu totalmente. Por isso vamos relembrar novamente, para que não esqueçamos, e aos que não o conhecem, possam conhecer essa maravilhosa revelação do tempo do fim. Você já se perguntou por que há tantas promessas de restauração em toda a Bíblia? Porque Jesus disse que veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ou porque Paulo fala sobre a plenitude dos gentios como parte de um grande plano divino? Neste breve estudo vamos falar do mistério das duas casas de Israel, um dos temas mais profundos e mal compreendidos assuntos das Escrituras. Tudo começa com a divisão do reino de Israel. Discrete Aim 1, Race 11 e 12. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que ouvi isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei. Por amor de Davi, da mão de teu filho o rasgarei. Essa profecia se cumpre quando, após a morte de Salomão, o reino se divide entre Roboão, filho de Salomão, que fica com Judá e Benjamim menos, formando a casa de Judá, e Jeroboão, que lidera as 10 tribos do norte, menos a casa de Israel, também chamada de Efraim. A partir daí, as Escrituras acompanham o drama espiritual dessas duas casas. A casa de Judá mantém certa fidelidade ao templo e à lei, enquanto a casa de Israel mergulha na idolatria e é finalmente espalhada entre as nações. Mas o profeta Oséias nos dá uma visão do coração de Deus quanto a isso. Ele ordena que Oséias se case com uma mulher infiel, representando o relacionamento quebrado entre Deus e Israel. Os filhos desse casamento recebem nomes proféticos: Lo-ruhamah, sem misericórdia, e Lo-ami, não meu povo. Deus os rejeita temporariamente, mas ele promete, no lugar em que se dizia: vós não sois meu povo, se dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Lo-ruhamah, porque eu não mais tornarei a compadecer-me da casa do Israel, para lhes perdoar de todo. Depois de haver desmamado Lo-ruhamah, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Osaias 1, de 6 ao 10. E é exatamente a essas ovelhas perdidas da casa de Israel que Jesus declara ter vindo. Como está registrado em Mateus 15, 24, assim diz o texto: e ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não está falando dos judeus que viviam na Judéia, mas das tribos que foram espalhadas, assimiladas entre os gentios, e que agora são chamadas a voltar. Essa restauração está diretamente ligada à promessa de uma nova aliança, feita tanto com a casa de Israel, quanto com a casa de Judá. Como profetizado em Jeremias 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não é uma nova religião, mas a renovação da aliança quebrada, agora escrita nos corações. Ezequiel 37,
confirma essa união. Deus mostra ao profeta 2 pedaços de madeira, menos um com o nome de Judá, outro com o de Efraim, menos, que se tornam um só, na mão do Senhor. Ele diz: nunca mais serão 2 nações. Farei deles um só povo. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve: por José, vara do Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. Um rei será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. O apóstolo Paulo revela esse plano em Romanos 11. Ele explica que houve um endurecimento parcial sobre Israel, até que a plenitude dos gentios entre, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E o que isso significa? Essa expressão está conectada à profecia de Gênesis 48, onde Efraim, menos representante das 10 tribos, seria pai de muitas nações. Assim, os descendentes de Israel se misturaram aos povos gentios, mas agora estão sendo chamados de volta. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Gênesis 48:19. E é por isso que Paulo diz: assim, todo Israel será salvo. Não apenas o judeu, mas também aquele que está entre as nações, mas tem dentro de si o espírito de retorno, de techuvá, de reconexão com o Deus de Israel. Em Efésios 2, Paulo explica que gentios e judeus, separados por uma parede de inimizade, agora são feitos um só corpo em Cristo. Ele os chama de um novo homem e diz que foram reconciliados com Deus num só espírito. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, estáveis, naquele tempo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Isso não é apenas salvação individual. É a reunificação das 2 casas, o cumprimento do plano profético de restauração do povo de Deus. Portanto, entender as 2 casas de Israel não é algo secundário, como a grande maioria das vertentes religiosas, analfabetas bíblicas, ensinam atualmente. É o coração do plano de salvação, a chave para entender o que Deus está fazendo no mundo hoje. A igreja, ou melhor, o corpo do Messias, é composta por aqueles que estão sendo reunidos, despertados do sono espiritual, tanto da casa de Judá, quanto da casa de Israel. Você que está ouvindo esta mensagem, talvez esteja entre esses descendentes dispersos. Seu chamado não é para uma nova religião, mas para voltar ao Deus de Israel, a sua aliança, seu povo. Espero sinceramente ter despertado no mínimo sua curiosidade em estudar esse assunto, caso você não o conheça. Que a paz do Senhor dos Senhores lhe acompanhe em seu despertar para um mundo vindouro maravilhoso. Um abraço fraterno e até breve.